Então, eu vou ler, gente, uma oração que é a oração de Micael. E é muito bonita. Então, se vocês puderem escutar com carinho, inclusive até fechar os olhos, né? É uma oração muito bonita mesmo para tocar a alma da gente. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Bom, então, primeiro bem-vindo a todos e todas aqui nessa segunda semana, né, desse ciclo de palestras, tá? Nós que somos apoiadores, participantes, pais ou mães, funcionários, trabalhadores do Ubaí, nós estamos muito felizes com essa iniciativa, né, e com a repercussão que eu acho que ela já está tendo, e com a presença de todos vocês, tá? Então, hoje, nosso convidado aqui é o Adriano Raffaelli, tá? Bem-vindo, Adriano. Obrigada. Que ele é artista plástico e terapeuta artístico antroposófico. Ele é docente de artes, em artes nos cursos de formação em pedagogia Waldorf e possui atuação em atendimento clínica em ateliê. Tá? Ele tem licenciatura em artes plásticas pela FAAP e formação em terapia artística pela Terarte. É membro da Associação Brasileira de Terapia Artística, Aurora. Tem experiência em tutoria e participação em projetos de docência na área das artes, nos espaços educativos e em seminários de pedagogia Waldorf, com os temas de giz de lousa e currículo de arte, aquarela, desenho e modelagem. E oferece também, quem estiver precisando, né, atendimento clínico em terapia artística. Tá? Então, bem-vindo, Adriano, passo a palavra a ti. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite da associação. É uma alegria poder colaborar com esse impulso, principalmente num momento tão delicado, onde todos nós temos tantos desafios e não faz nenhum sentido a gente caminhar a arte, sobre o que é o artístico, do que é a vivência artística. Mas muitas vezes ainda a gente não alcança a seriedade do que é uma educação na parte artística. E eu vou dividir isso agora em dois momentos. Uma postura artística para uma aula é criatividade, essa percepção aguçada por o que está acontecendo, flexibilidade. Isso em todas as aulas deveria viver. E existe uma outra parte que é o currículo de artes. E o currículo de artes, na pedagogia Waldorf, ele é construído de forma a eu educar essa vida do sentir para que esse humano se expresse. E é isso que, durante os anos escolares, é feito, principalmente no fundamental. Eu educo esse sentir através das artes,
da aquarela, da modelagem, da música, enfim, como caminho. Mas a gente não vai falar ainda dessa parte do fundamental. Nós vamos falar de algo que acontece na primeira infância e que é muito nebuloso para a maioria dos professores que estão na educação infantil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que a gente sabe que a criança, quando nasce, nessa primeira infância, ela está vindo, se apropriando desse corpo físico, que ela está chegando nesse corpo físico, e é muito necessário, na primeira infância, que o que educa é a imitação, é o gesto e é o movimento, é o ritmo, mas são principalmente os sentidos básicos que devem ser trabalhados na primeira infância, para que eu prepare esse chão, esse terreno, para o que futuramente vai ser o ensino que vai utilizar esse pensamento, né? Que vai ter aulas futuramente quando chegar no primeiro ano. Então, esse professor da educação infantil, que é uma das coisas que eu acho mais importantes dentro do processo do ensino, é essa educação infantil. Porque uma criança que não se apropriar do seu próprio corpo e ele estiver confortável nesse corpo, ele não vai conseguir ter a tranquilidade de poder abstrair no pensamento e fazer o ensino que vem posteriormente. Então, lógico que isso é sabido pelas jardineiras, que você faz as rodas rítmicas, que você faz as vivências de época, que você vai despertando essa criança para que ela vá chegando no corpo e que ela vá se apropriando desse lugar que ela está encaixando. Isso é conhecido. E o que a gente deveria se preocupar nesse momento, na parte artística, é principalmente o gesto desse professor. Porque é o gesto desse professor com relação a pegar um copo, a pegar todos os gestos que a criança tem em contato, é o que vai formar essa criança. Toda a conduta coerente e trabalho interior de coesão desse professor é o que vai formar essa criança. Então, numa educação infantil, esse professor tem como tarefa de estar diante dessa criança com a postura, com a condução da forma o melhor que ele consiga. Porque não se trata, muitas vezes, não se trata do que de conteúdos. Se trata de integridade interior, de postura de ser humano. É isso que permeia a criança. Não adianta você ter uma voz que fala doce se seu coração está odioso. Não adianta eu vestir uma roupa de seda se eu estou áspero. Porque a criança não vive isso que é superficial ou mascarado. Ele vive o que é legítimo e verdadeiro. Eu posso, quando estou diante de uma criança no jardim, eu posso, pela minha condução, sem nenhum pedaço de pano, eu posso fazer o ambiente ficar azul e calmo. Eu posso deixar ele festivo e mais extrovertido. Se eu faço com que em mim essas forças se despertem. E é esse colorido, principalmente esse colorido, que vive na alma desse professor, é que essa criança vai vivenciar. Não existe... o que aconteceu foi que o professor do ensino infantil se viu pela demanda,
ou pelo andar que a vida fez, se viu com uma série de tarefas, de exigências, que, na verdade, não são pertinentes, muitas vezes, ao ambiente do jardim. Uma criança pequena, bem pequena, ela não tem que ter aula de aquarela. Não significa que eu não deixe que ela vivencie aquarela. Mas isso é muito diferente. Eu não faço historinha com pincel, eu não educo que molha, não. A criança bem pequena, ela é puro movimento. Então, eu poderia ter formas que ela se expresse esse movimento. No grande, ela é pequena, ela não se preocupa com essa coisa que pinta e contempla. Não é isso uma criança pequena. A criança expressa um movimento livre ainda. E isso eu posso propiciar. O que eu também posso propiciar são vivências onde ela entra em contato com uma cor e, por exemplo, tinja panos, mas que aquilo crie um significado, que tenha um sentido, que vire, sei lá, uma toalha de mesa, um descanso de prato. É isso. A criança, ela é muito pequena, o movimento é grande e amplo. Não deveria ser como você tem os giz tijolinho e o papel, e a criança livremente vai e desenha. Essa vivência com a aquarela deveria ser assim também. Porque a primeira aula de pintura que a criança tem vai ser quando ela estiver no primeiro ano. É a professora do primeiro ano que vai trazer a imagem do pincel, com a história do pincel, com a história da cor. Isso é primeiro ano. Isso não é jardim. Muitas escolas, a maioria, vamos falar, quase 100% das escolas fazem outra coisa. Mas muitas coisas do currículo de artes ficaram adormecidas por muito tempo. E como muitas coisas, às vezes, estão dentro do currículo também, que poderia ser repensado alguns detalhes. Mas assim foi feito e se repetiu, e se repetiu. E o que eu estou querendo dizer agora, não é que vocês agora fazem isso que eu estou falando, mas que vocês mobilizem o pensamento de vocês com sobre o que eu estou dizendo e vejam se isso faz sentido. Tudo que vocês receberem como conteúdo deve passar por vocês para que tenha sentido. Senão, eu não estou fazendo pedagogia Waldorf, senão não estou vivendo antroposofia, eu estou fazendo o que a maioria de qualquer lugar acadêmico faz, que adquire o conhecimento, replica o conhecimento e não elabora aquilo. E com um agravante, porque nós, com uma consciência que temos sobre os órgãos suprassensíveis das crianças e de como a gente atua nisso, isso é uma responsabilidade maior. Porque aquele outro que não sabe disso, ele replica porque tem uma certa ignorância. Não dá mais, nessa altura do campeonato, para a gente não pensar sobre essas coisas. Não é para você fazer uma revolução, mas é para que você compreenda o princípio da coisa. Quando você sabe o princípio, quando você conhece, você vai olhar e vai falar para aquela criança, a criança tem 3 anos, ela tem que ordenar o movimento. Como que eu vou dar um pincel que ela tem que pôr? Ou dá também para as crianças que fazem muito, dá um potinho de tinta com um espaço muito pequeno. E um pincel largo. Então, está usando o pincel que é largo, está usando uma tinta que não está na diluição, ou seja, essas coisas que parecem maravilhosas podem criar obstáculos e dar uma imagem distorcida sobre a coisa. O que eu quero dizer? Muitas vezes o que também acontece é professores que falam, a criança está desvitalizada pela aquarela.
e eu pergunto para ela, me traz o pote de tinta que você deu para ela? Aí ela traz o pote de tinta. Aí eu falo, por favor, você molha o papel para mim como você molha para a criança? E ela molha. Aí o papel é encharcado, o tom da aquarela é super claro e é uma realidade. Se eu pinto aquarela líquida numa superfície úmida, eu só posso tender a ter o tom clareando. Então, eu tenho que ter um tom mais forte. Do contrário, todas as crianças vão ficar desvitalizadas. Então, eu vou fazendo um negócio bem confuso e bastante emaranhado. E isso causa distorções. Enfim. E, por exemplo, num jardim, você poderia ter vivências com cores, você poderia ter pincéis mais largos, você poderia deixar que ela usasse a mão e fizesse um gesto. Mas o que vai fazer? Eu não conto a historinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, através da vivência que eu proponho, eu levo elas para a qualidade da cor. Então, por exemplo, eu posso, quando eu tingir amarelo, ter panos mais curtos, porque vão ter mais leveza. E eu posso mergulhar os panos. Isso é muito amarelo. E posso ter um tigelão bem grande, onde 2 ou 3 crianças têm que para movimentar esse azul que é mais pesado. Elas têm vivências bem concretas das cores. E se elas experimentam isso na primeira infância, quando elas chegarem no primeiro ano e eu tiver que fazer o gesto das cores, eu for falar de qualidades de cores, elas têm até isso mais já no corpo. Então, eu acho que a gente tem que começar a perceber isso e talvez buscar essas possibilidades. Não é que não vai poder ter um pincel e uma aquarela numa mesa. Não é disso que eu estou falando. Mas a gente tem que olhar as crianças, a faixa etária e o que cabe. Né? Por exemplo, uma criança de 5 para 6, ela já pode ir fazendo uns experimentos assim, ela já vai ter uma ordenação, ela já tem uma calma corporal que permite isso. Mas ela fez um caminho. Né? A gente sempre tem que pensar no caminho. Então, era grande, era mais livre, e foi ordenando o papel, para poder chegar num papel. Não dá para uma criança pequena sentar numa folha A3. Ela é muito maior que aquele A3. E eu tenho que dar esse espaço para ela. Senão eu já estou encaixotando a criança. A gente leva elas, a gente não porque eu quero. Porque ela pegou e esmagou o pincel. Claro, ela não tem. E assim, se ela pintar um pouco assim no começo, tudo bem, ela vai fazer isso com o tempo, mas a gente tem que dar esse tempo. E a gente tem que ver que a gente está a serviço da criança e do que ela necessita, e não daquilo que eu sonhei como professor. Escuta a criança e ouve o que ela te pede. É isso que a gente tem que fazer. Ouve o que ela te pede. Vê onde ela tem necessidade. Ajuda onde é difícil. Faz ela passar por esse lugar. Isso é libertador. Porque você vai perceber, como professor, que você tem alguns recursos, mas quem te indica o caminho e que te dá a resposta são eles. E quando você faz isso, você faz um vínculo pelo coração.
E aí sim você está fazendo aquilo que está escrito na palestra, lá que a gente continua o trabalho das hierarquias. Mas isso requer também um pouco de humildade, de perceber que a gente também está aprendendo junto com elas, o tempo todo. A criança, ela, cada vez mais eu percebo isso. Ela não tem, ela precisa ser encontrada. Ela precisa se sentir vista. Não e vista na essência maravilhosa que ela é. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se trata de eu perceber se ela é cabeça grande, cabeça pequena, temperamento. Não. Que eu vejo a maravilha solar que vive nela e que tem o anseio de, por estar viva na Terra, poder brilhar. E isso, gente, não é blá, blá, blá. Não é ninguém. Não, isso é você olhar verdadeiramente para esse ser. E você só pode olhar verdadeiramente para esse ser e acolher esse ser se você também fizer isso com você. E se ver tal qual você é na sua luz e na sua escuridão. A cor sempre fala da alma, da vida da alma, da vida dos sentimentos. Quando você fala, você colore quadros e você move aquele ser. E muitas vezes a gente tem passagens que são suaves, transições de cores no nosso dia com o aluno, e tem movimentos que a gente também tem um belo contraste, para que se perceba e que se acorde. Mas é muito diferente como eu acordo uma criança de 3 e como eu acordo um jovem de 14. Na realidade, quando a gente fala desse ensino artístico no âmbito do currículo, na realidade, ele exige esse treinamento da vida da alma por cada um de nós. As crianças são muito generosas. E a gente sabe, sim, que os professores têm uma amorosidade também, uma dose muito grande de boa vontade. Se dedicam ao fazer, sim. Mas a gente, como adulto que somos, devemos exercitar as outras instâncias. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Você vê muitas jardineiras que fazem. Então, elas plantam, elas tricotam, sim, mas elas têm que elaborar também pensamentalmente e sentimentalmente os conteúdos. Ela tem que ter um olhar para essa criança. E pela ação que ela teve no dia. Diferente um pouco do professor do grau, claro, mas tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que ter um olhar artístico para essa criança. E vou dizer mais. A gente, às vezes, com muita boa vontade, a gente também se equivoca. E está tudo bem. Vamos tomar um pouco de atenção para isso. O quanto que a gente está permitindo essa plasticidade na criança. Porque uma coisa é eu ter ritmo e dar vitalidade. E a outra coisa é ter uma condução para tudo, vestida com uma capa cor-de-rosa.
Eu deixo brincar livre mesmo? Né? Tudo bem, eu tenho uma roda ritmo, legal. Tem o horário que se come, também é bom. Tem coisas que sim, que vão dar esse tom. Mas eu dou espaço, ou meu jardim tem berinjela de feltro, abobrinha de feltro, banana de feltro, 400 mil bonecas, mas são de seda. Entende o que eu estou falando? Que muitas vezes isso também vai num over. Por exemplo, quantas vezes eu caminhei com as minhas crianças, olhei para o céu e vi formas, e brinquei. Ou peguei uma folha que estava no chão, que tinha um formato, tem uma folha, acho que é não sei se é da Amora, mas que parece um corpinho, pus uma semente e brinquei como se fosse um bonequinho. Ou peguei só um pano e dei um nó e brinquei que aquele nó era uma... Entendeu? A gente não tem essa plasticidade. A gente não permite que esse pensamento fique plástico, que seja mais flexível. Um pedaço de pano pode ser a boneca, pode ser a maçã, pode ser o forno, pode ser a cabana, pode ser o chão, pode ser tudo. Então, assim, exatamente, o que eu preciso de ter no meu jardim? Claro, um ambiente agradável, com cores agradáveis, arrumado, claro, cuidado, sim. Mas eu não preciso de 400 mil coisas, né? E, assim, com aquela profusão de... Eu fui num lugar que tinha berinjela de feltro, alface de feltro, né? Não precisa. E eu brincava com meu sobrinho com nada. Eu falava, aqui está a comida, eu comia. Então, se a gente também não faz isso, a criança não vai fazer. E daí, desculpa, entre a berinjela de feltro e a Barbie, que é especializada, Barbie enfermeira, Barbie princesa, a gente não está muito longe disso. No sentido do material, talvez, mas como conceito, não estamos. Então, tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com arte na educação infantil, com um pensamento que se permite ser mais modelado, mais flexível, mais imaginativo. Se a criança, numa primeira infância, não exercita isso, quando eu pintar um fundo de aquarela e pedir para ela olhar, ela vai ver só a mancha de azul e a mancha branca. Ela não vai imaginar, ela não sonha para dentro disso. E aí, a necessidade de que a forma venha muito mais rápido vai ser mais prematura, vamos dizer. Aí, provavelmente, isso vai ter uma tendência. Porque o professor também não tem a tranquilidade de viver nesse lugar que fica mais aberto. É angustiante pintar. Quando você fala para um professor de primeiro ano, você vai pintar 3 semanas azul. Ele quer surtar. Se o professor já sente assim, como é que ele vai levar isso para a criança? E não explora que o azul pode abrir, que o azul pode... E ficar nesses movimentos que são coerentes à qualidade da cor. Cada cor em si tem qualidades específicas, são como seres. O professor deveria se aproximar dessas qualidades na hora que ele for dar a aula de aquarela, para que ele cuide desse gesto ao pintar e daquilo que ele vai trazer na sua fala. Por que é muito delicado essa situação? Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu vou e pinto, supondo, tá? Eu pinto um azul assim. Eu pinto um amarelo assim.
eu pinto um vermelho assim. Se eu não diferencio as qualidades e o gesto, ou, pior, eu falo que o azul é calmo, e aí eu falo, o amarelo é saltitante. Então, essa incongruência entre gesto ao pintar e o que você traz na sua fala cria uma distorção naquilo que é essa educação do sentir. Então, eu posso ter uma incongruência entre o meu gesto e o que eu falo de qualidade, e eu posso ter uma coisa que é igual. Quando é tudo igual e não diferencia, é como se a minha vida vai aprendendo que eu respondo sempre de uma determinada forma, aconteça o que acontecer. Então, isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente, na nossa pedagogia, se orgulha muito de dizer que a gente tem um currículo artístico, né? E muitas vezes há uma negligência na condução desse currículo artístico. Porque, certamente, um professor de classe que tem que se ocupar de muitas coisas, ele não se aprofundou numa habilidade artística muitas vezes, né? Então, eu sei que é delicado, mas é assim que é. E a gente tem que tomar essa atenção, né? Treinar um pouco antes, ou procurar alguém que possa dar uma orientação, né? E às vezes a gente acha que essa atuação ela é menor do que a aula principal. E isso não é verdade. Mesmo um desenho de lousa no grau, que tem diferenças de como se pinta uma imagem para um primeiro ano, para um segundo ano, para um terceiro ano, nananana, e assim por diante, essa imagem que vai no quadro, ela não é só, ela não é uma ilustração bela, ela tem uma atuação pedagógica. O modo com que eu construo, o quanto de forma que eu dou, as cores, tudo vai atuar. Então, a gente tem que ter consciência de que isso atua tanto quanto a aula principal e as outras coisas. Não é só, é bonito, é gostoso. As pessoas têm uma postura diante uma pintura ou uma aula de arte, que é gostoso. Sim, pode te dar um bem-estar, vai ser legal, vai funcionar também? Vai. Mas a gente, quando conduz uma aula de artes, ela tem um propósito pedagógico. E esse propósito pedagógico e quando a criança pinta, se o professor tem uma sensibilidade para aquilo que ela está fazendo e perceber, ela vai perceber as mesmas dificuldades que ela vivencia num outro lugar, expressas ali também, e muitas vezes, numa condução pela arte, você consegue acessar lugares que, pelo conteúdo escrito e formal, você não vai fazer. E você pode sanar. Então, o que eu estou também querendo falar da arte é que ela tem um lugar, parece precioso, mas muitas vezes ela não é vista com a devida dimensão de atuação que de fato ela tem. Claro, ainda bem que pelo menos nós por um lado, a gente tem isso inserido num currículo, e isso é maravilhoso. Mas temos que ter essa atenção, temos que ter esse cuidado com o que a gente está fazendo. Enfim, sempre se tem que ter com tudo, mas, né? Talvez algumas outras coisas pareçam mais simples.
Bom, falei bastante coisa mais densa. Vamos olhar para um outro lugar mais otimista também. Vamos olhar por esse lugar. A gente passa um momento agora onde as nossas crianças ficaram isoladas e afastadas da escola, do convívio social e de tudo. Ficaram bastante confinadas e isoladas, né? A minha percepção é que essa volta, a volta delas, né, seria muito fundamental que as práticas artísticas tivessem uma intensidade maior, para que essa vida da alma pudesse voltar a respirar um pouco mais aliviada. Tanto atividades de movimento, como euritmia, como essas de exercitar o corpo, como cuidar para que essa alma faça isso. E essa interação social no momento da volta é muito importante. Para os pequenos, talvez não dá para fazer. Algumas coisas dão para os grandes, outras coisas dão para os pequenos, mas vamos olhar para o que cabe para cada um, né? E vamos buscar algo que fique social. Então, por exemplo, se a gente fala de educação infantil, talvez possam tingir panos e fazer coisas que são para o uso do coletivo, né? Toalhinhas, eu não sei, usar um pouco essa criatividade, né? Se for uma coisa de grau, podem talvez pintar em conjunto, com um papel maior e a gente faz algo junto, grande, que eles interajam um com os outros. É importante isso, porque maior que o medo de alguma coisa, porque quando eu tenho medo de alguma coisa, ainda tem uma relação com aquilo. Essa indiferença com o outro. É um risco que a gente corre com isso tudo que aconteceu como pandemia. Que a gente tivesse esse olhar social. É muito importante esse trabalho, claro, nas dimensões que cabem em cada período do desenvolvimento, mas algo social, algo artístico e algo de movimento. Eu falo como um tesouro que talvez possa ser bem sanador nesse momento. Outra coisa, quando vocês pintarem com as crianças, com as pequenas isso não vai acontecer, mas com as grandes, e você pintou uma determinada cor, você qualifica as coisas, mas você não julga. O que eu estou querendo dizer? Então, você vai olhar, todos pintamos azuis, né? Então, você vai buscar qualidades, você vai falar, qual que vocês olham que está mais úmido? Qual que é mais seco? Qual está mais claro? Qual está mais escuro? Que são qualidades. Não está falando, esse aqui está ótimo, entendeu? A gente não vai cair nesse lugar do julgamento. Porque se elas reconhecem as qualidades e percebem como as qualidades se expressam, quando você falar sobre a qualidade, vamos tentar fazer, por exemplo, um mais úmido, eles vão lembrar disso e vão buscar pelo gesto. E não porque o meu estava errado, entendeu o que eu estou falando? E isso faz diferença. Faz diferença porque eu eu abarco o que está vindo e eu vou direcionando, eu vou caminhando, conduzindo, mas eu não estou julgando. Então, a criança não vai ter temor em pintar. Porque, por mais que pode ser que tenha um que esteja um pouquinho fora, ou bastante fora, não tem problema. Ele não vai perceber que ele está fora.
ele vai perceber que o dele trazia aquela qualidade. E a gente estava buscando, vamos tentar uma outra. É diferente a postura. Isso vai dando tranquilidade para que eu possa me desenvolver. Porque cada um tem um passo nisso aí. É importante que você pinte diante da criança. É importante que você pinte diante da criança. Tipo, no primeiro, segundo, terceiro, pinte diante dela. É importante que ela veja você desenhar na frente dela, porque ela vai ver o seu gesto, como você segura, como você se comporta. É importante, e é importante que quando você pintar, você cuide desse gesto. Você esteja consciente que você está pintando um azul. E quando você pintar amarelo, você vai fazer outro movimento. Mesmo que eles não façam, a princípio, mas eles vão olhar e vão por esse lugar ainda que imita. Eles vão ter uma referência. E aos poucos, uns vão fazer. Quando a gente se propõe a pintar uma cor e a gente pinta o que a natureza dela pede, eu estou num momento de muita liberdade, ao contrário do que as pessoas pensam, que estar livre é você expressar como quer. Quando eu expresso artisticamente algo só pelo meu impulso, eu estou expressando o que a minha constituição, meu temperamento trazem. Quando eu posso pintar um azul tal qual ele é, um amarelo tal qual ele é, e eu consigo sair desse lugar, eu estou livre, porque eu não estou preso nisso que é meu jeitão. E não significa que depois, ao longo do caminho, eu também não possa brincar e experimentar coisas diferentes. Mas no começo a gente está educando, está formando esse lugar. Então a imagem que eu levo é a imagem mais arquetípica possível e harmônica daquilo. E é isso, um pouco isso, que a gente pode dizer. As professoras do ensino infantil têm todas as festas, elas têm todas essas cores, na verdade, estão todas nessa atmosfera que ela cria. Então, isso também é uma forma de viver cores. Pode fazer... Então, o canto de época muda de cor, essas situações, mesmo durante o dia, nos ritmos de dentro e de fora, essa nuance do gesto que muda também, o tom muda. Isso também é pintar com cores. Né? Você tem um tom quando você está contando uma história que é diferente de quando você está brincando num espaço livre. Os tons das canções. Você poderia. Canções de primavera têm uma qualidade diferente de canções que estão do inverno. Tem tonalidades. Você pode pintar com essas palavras. E os gestos lindos. Quando você põe os gestos na sua roda, isso é pintura de um outro jeito. Um pouco disso que eu queria dizer. A gente vai para as perguntas já está na hora, como que é? Ju, você está aí? Não, querido. Ó, a gente... Agora são 8h24, né? Já passou 50 minutinhos, né? E a gente pode abrir aqui agora e começar uma conversa e seguir, né? Tu seguir
falando conosco, Tá né? bom. Então, eu já vou agradecer por isso tudo que trouxe agora, né? Nesse sentido das provocações, né? É super importante as perguntas, assim, para a gente se fazer, né? Inclusive para olhar a própria prática. E talvez algumas professoras aqui não sejam, é porque a gente tem um público também, Adriano, que é da rede pública. A gente tem professores na rede pública conosco, né? Então, talvez até fosse interessante a gente ir para esse lugar também dessa conversa, né? De como que são, justo para dialogar com esse público que está conosco aqui, como que é conduzida a arte nesse espaço, né? Como está sendo atualmente, né? O trabalho da arte dentro da escola. E sim, eu levantei algumas questões aqui para conversar, certamente, eu já tinha trazido uma questão para trazer para ti, né? Ali no chat, a gente tem, a Olivia fez um comentário, a Olivia Soares, é muito perigoso como a arte, mesmo como sua potência, com a sua potência libertadora, pode ser utilizada como um dos principais meios de adestramento do corpo infantil. Isso molda a mente e a vida da criança. Obrigado, Olivia, pelo comentário. E sim, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo que faz, né? Tudo que a gente coloca no mundo e como a gente atua, a gente tem que fazer tudo com cuidado, né? Então tem que estar olhando mesmo, né? Então, acho que, Ju, podia dizer uma coisa assim. Lógico, a gente tem que ter o cuidado, né? Mas não tem que ter o temor que nos paralise, né? Isso é importante também. Porque daí, assim, porque eu não sei, porque é perigoso, também daí eu não faço nada. Então, sim, existe uma ponderação dentro disso tudo. Lógico, eu fui bem incisivo e mais assim, para quebrar mesmo algumas coisas, entendeu? Porque na convivência que eu tenho tido com as escolas, com tudo isso, parece que tudo é um arco-íris eterno e que não chove naquele jardim de infância. E não é verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes, tudo bem, eu sempre falo assim, se eu for um jardineiro, é como se eu caminhasse no sonho com uma criança, mas eu não estou sonhando no mesmo lugar que ela, eu estou acordado, eu estou desperto no sonho. E se eu estou desperto, eu estou atento a essa condução. Então, não dá para eu... às vezes tem um excesso de um encantamento e um deslumbramento que também coloca a gente como um ser humano ou elevado demais, ou fica uma coisa meio desculpa o termo, tá? Mas você fica meio tonto. E aí você também não está no lugar como jardineiro ou jardineira que está diante de conduzir um processo dessa criança que aí chegou, né? Acho importante entender assim que na pedagogia Waldorf, o pai e a mãe são responsáveis junto com a gente. E a gente deveria ter esse pai e essa mãe verdadeiramente parceiros. E acho que o pai e a mãe devem começar a compreender isso também, que eles fazem parte da escola. Num lugar que difere de um professor, mas ele é companheiro. Porque essa individualidade que chega precisa, sim, dessa figura que é professor, que tem uma qualidade que é uma, mas da figura desse pai e dessa mãe na qualidade que cabe dele como pai e mãe. E essa aproximação com os professores tem que ser pelo amor que se tem pela criança, no sentido de que talvez o professor erre um pouquinho, o pai também está errando um pouquinho, e não tem um julgamento que castiga, nem eu aponto o dedo para você e nem você para mim. Mas a gente pode se chegar de forma amorosa, mas assim, é amorosa porque eu acredito que quando o outro te aponta uma situação que você pode melhorar, é para o melhor da gente, né? Mas não é numa acusação,
mas de um esclarecimento. Eu posso chegar, Ju, ó, aqui não foi tão bacana, aconteceu assim. Como que a gente vê? A gente deveria ter isso entre nós como colegas e entre nós, entre os pais e os professores, e vice-versa. Porque assim a gente sai desse lugar que, eu gosto. Não, a gente está num lugar que é melhor, onde todo mundo está fazendo por crescer, porque está todo mundo caminhando, né? E eu acredito que é assim, não tem um melhor. Não, a gente está caminhando. Se eu dou um passo aqui, você me dá uma dica, eu mandei para cá, eu te dou uma dica, e assim a gente faz alguma coisa andar diferente no mundo. Senão, do contrário, a gente vai ficar batendo a cabeça até onde a gente... Enfim, e não vai andar. Né? Não vai andar, não vai compreender o que a gente veio fazer, não vai acolher a criança na dificuldade que ela traz, né? E, enfim, e daí você não está fazendo, né? Você não está caminhando, né? Mas a gente tem que começar a parar com isso. Não interessa muito mais isso que eu me ofendo, isso não leva a gente para muito lugar. Né? Ninguém, acho que tudo com muito respeito, claro, a gente vai conversar sempre com muito respeito, porque isso é educação, né? Mas não tem isso de milindrar-se, né? Aí eu fico, não gosto da coleguinha a mais. Ai, não gosto daquela família. Aí fica um negócio que é pernicioso, que é o que fica rodando em corredor de escola. Aquele fufufu. Não, eu tenho uma questão com você, eu chego, posso sentar e falar, Ju, ó, tá acontecendo assim, e a gente conversa. Não vai falar para a coleguinha, fala com uma pessoa. Isso limpa muito, sabe? Já anda muito melhor a vida. Eu queria entrar um pouquinho junto aí, né, Adriano, e trazer assim que é muito rico isso, né, da gente olhar para a comunidade num geral mesmo, né, e a gente sempre traz essa questão de que não é a criança apenas que se matricula, né, no espaço. Os pais também se matriculam porque eles fazem parte dessa educação e desenvolvimento, né, das crianças junto com os professores, né. E, inclusive, uma das práticas que a gente traz, assim, quando a gente tem reunião com os pais, né, com os adultos, a gente sempre tenta trazer para eles uma vivência artística, né, uma aquarela, um trabalho com giz, né, para que eles também vivenciem junto da gente e se eles forem resolver fazer algo também em casa, né, agora mais ainda nesse momento, para eles terem essa vivência dentro deles também, né, e saberem parte de como a gente faz também com as crianças. E isso é muito rico, assim, é uma troca que a gente tenta sempre trazer para eles e estar abertos, né, porque nós estamos num espaço e eles estão com as crianças em outro, e eles, né, cada um atuando da sua forma, né, eles enquanto pais e nós enquanto educadores, mas que juntos nós fortalecemos, né, para esse olhar no desenvolvimento da criança, né, no geral, assim. Eu só queria trazer essa falinha e te agradecer também. Foi muito bom, é sempre muito bom essa soma. Acho que eu podia dizer para os pais uma coisa assim, bem amorosa, porque eu acho que esses pais, muitos, não digo todos, né, se viram num lugar de muita estranheza quando a escola não pôde receber as crianças, né? E acredito que o mais lindo disso, desse momento que a criança não foi para a escola, foi que às vezes esse pai e essa mãe puderam se aproximar mais desse filho, de alguma maneira. E esse convívio era o grande alimento para mim, era eles serem família, né? E se descobrirem como família. Porque, às vezes, muitas vezes, a criança ia para a escola, ficava o dia todo, ou tinha 1000 atividades, e encontrava o pai muito pouco, né? E isso é uma oportunidade de você estar com seu pai, com a sua mãe. Lógico, dá um desespero em muitos, claro, porque mudou toda a dinâmica, né? Mas olha que lindo que é você poder estar acompanhando essas crianças mais de perto. E olhando isso, que às vezes você escuta numa reunião,
né? Ah, o seu filho conquistou tal coisa. E você vê que ele está conquistando diante de você. Então, isso também tem um presente. Acho que a gente pode olhar para um lado bom das coisas nesse sentido. Sim, certamente, querido. Pode trazer as perguntas, Ju, se você quiser. O Matheus pediu uma inscriçãozinha. Vamos ver o que o Matheus vai te perguntar, querido. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Adriano. Muito obrigado pelas palavras. E, Adriana, eu estou entrando no mundo da antroposofia agora. Assim, terminei o curso básico aqui em Belo Horizonte e eu participo de um grupo no WhatsApp da Waldorf Antirracista. E outro dia teve um debate muito amplo lá sobre o uso da cor preta. Né? Assim, várias pessoas questionando isso, sobre, porque se fala que isso é só o sombrio, é só o negativo, a coisa ruim, enfim. E estava uma discussão muito forte lá sobre isso e eu fiquei perdido. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim. Tá ótimo. Porque, por um lado, eu acho que pode cair nesses lugares que você falou rígidos, mas para o outro pode ter algum sentido do não uso, até da roupa da professora, do preto, enfim. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá, então eu vou te responder por 2 lugares, tá, Matheus? Vou te responder primeiro, vou te responder pedagogicamente e depois vou te responder como terapeuta, tá bom? Primeiro lugar, o que faz? Geralmente, o problema não é o preto em si. O que acontece é que as professoras no jardim da infância, como a criança não tem ela tem aquele movimento mais amplo, ela põe aqui, ela está ainda se organizando corporeamente. O que acontece muitas vezes, se eu dou as 3 cores para as crianças, as cores se sobrepõem e as cores começam a cair para tons terciários, que são uns marrons ou umas cores que são, eu vou usar esse termo, porque elas perdem a qualidade de brilho que elas têm. E esses tons quebrados e terrosos não são os tons que, por exemplo, deveria estar vivendo para ela nesse momento. Tá? Então, por exemplo, se eu for dar uma cor, às vezes eu dou vermelho e amarelo. Eu deixo o azul de fora. Porque se no máximo misturar, vai ficar um laranjão. Então, é um cuidado que às vezes tem. Isso é o que eu acredito que seja o porquê no sentido das cores, no sentido da aquarela, na educação infantil. O que acontece é que o âmbito do claro e do preto e branco, isso vai ser dado no currículo da pedagogia futuramente, por volta do 7º ano. Eu vou trabalhar luz e escuridão, porque eu vou ter na minha alma vivências de claros e escuros e de sombras. Eu já entro numa parte do desenvolvimento que me permite lidar com isso. Tá? Então, tudo no jardim da infância e na questão das roupas e tudo, é para que você não tenha esse contraste tão brusco, porque a criança é muito pequena, tá? Então, por isso que tem essa fala. Eu, por exemplo, se a criança, eu atendo no consultório, se a criança, por alguma razão, ela me pede o preto, muitas vezes ela pede o preto, porque muitas vezes a criança que não está numa escola Waldorf, ela desenha com lápis grafite. Então, ela tem essa coisa que contorna, ela tem um outro caminho que foi feito. Então, eu dou, e às vezes eu vou mudando, ou eu deixo ela experimentar o que ela quer, porque eu estou cuidando dela e eu quero ver o que ela quer me contar com aquilo. Terapeuticamente, estou falando. Tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas.
e você vai se deparar com elas no seu caminho. Muitas coisas hoje ficam tendenciosas como se fossem preconceitos raciais. Mas ainda dentro disso há uma não compreensão de determinadas coisas. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma forma que você está me perguntando isso, tem gente que acha que tem que contar contos africanos para as crianças na primeira infância. Porque acha que a gente está no Brasil e nananã. E eu acho que algumas coisas dessas coisas de brasilidades tem que tomar um pouquinho de atenção no que você está fazendo. Então, quando eu conto um conto de fada, eu não estou contando de uma princesa europeia. Eu estou falando da imagem arquetípica do que é uma princesa, do que é uma rainha, que são vivências que essas crianças têm na alma, como forças, como qualidades. Tá? Então, por que eu conto os contos de fada quando são pequenos? Eu conto contos de fada porque foi resgatado através da oralidade esses conteúdos que um dia as pessoas captaram. E isso tem um caráter mais universal. O que não significa que quando elas vão ser maiores, elas vão ter histórias indígenas, elas vão ter histórias africanas, elas vão... Mas as pessoas, às vezes, com essa coisa do momento atual, ficam nesse lugar. Eu não sei se eu te ajudei. É isso. Tá? Na realidade, quando eu quero que a criança experimente ainda, primeiramente, as cores mais na essência pura do que elas são, eu evito que chegue nos terciários. Isso, por exemplo, se eu tiver no grau, eu vou fazer marrons e coisas assim nos anos mais para frente, não nos primeiros anos. Tá bom? Ótimo. Ju? Ok, querido. Joia. Então, eu acho que você respondeu um pouquinho o que eu ia te perguntar, né? Porque eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mais básica e geral mesmo, para poder, para as outras pessoas também saberem um pouco, né? Então, eu queria te perguntar por que, né, essa orientação do trabalho com as 3 cores básicas na aquarela, né? E aí, a minha outra pergunta, que veio um pouco a partir da tua fala também, que teve uma hora que eu falei assim, ok, mas por que, então, né, que você faria um trabalho durante 3 semanas com o azul? E aí, são essas minhas 2 perguntinhas para a gente conversar. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Então, eu vou falar também de uma coisa que, assim, é um pensamento que eu fui elaborando, e aí conversei com umas professoras de jardim já do Recife, a gente começou a fazer umas trocas. Então, é assim, Ju, eles dão as 3 básicas no jardim. Eu sou a favor que você dê no jardim o verde, o laranja, o violeta, como cor, não da mistura. Por quê? Porque eles têm que experimentar a cor tal qual ela é. O verde é um ser, o verde. O verde não é a junção do amarelo e azul simplesmente. Então, por exemplo, eu teria, da mesma forma que tem o tijolinho verde, eu teria tinta verde uma hora, eu poderia pôr a tinta verde com o amarelo. O que combinasse, eu faria dessa forma. E no primeiro ano, eu faria as 3 primárias e eu faria as secundárias, porque você só dá secundária no segundo ano. Então, talvez pudesse ter um dia que pinta verde, um dia que eu faria. Eu deixaria. E, por exemplo, o que eu evitaria é que eu, quando pintasse na lousa ou alguma coisa de desenho de giz, que eu sobrepusesse a cor e fizesse a mistura aparecer. Eu faria, por exemplo, um céu azul, o brilho da luz amarela, grama verde. Entendeu? Eu não faria que isso acontecesse. Porque isso é o que vai... a graça do segundo ano.
tá? Isso é o que eu penso. Mas tem gente que só dá uma cor, tem gente que dá as 3 sempre juntas, isso tem variações, tá? O que eu falei das 3 semanas de azul? Eu acho, modo de dizer eu quis dizer, porque você não precisa ficar trocando isso o tempo todo. E você, para você se apropriar e se aprofundar numa cor, você precisa de um certo tempo. Então, você pode ter exercícios que fazem do escuro para o claro, do claro para o escuro, de cima para baixo. Você pode fazer variações nisso. E essa variação vai ajudando que aquilo também vá se interiorizando. As pessoas têm a aflição de ficar só na cor também, e não ter imagem. Por exemplo, o que você vê muito em final de ano de escola Waldorf é que ela pendura todas aquelas aquarelas e é tudo igual. O amarelo está igual ao laranja. Parece que pintou uma folha só. E não é isso. Outra coisa, é importante que quando você vai mostrar que você vai pintar, e você sabe isso, a criança não sabe ainda, que você vai ocupar o papel inteiro. Mas você não precisa jogar um montão de tinta. Você pega, põe a tinta e desliza. Deixa a cor andar. Deixa ele perceber o movimento da cor. Deixa que o gesto se mostre. Não é tchum, tchum, tchum. Entendeu? E aí ele vai aprender. Quando você repete, tudo bem, na primeira vez talvez ele ocupe o papel inteiro. Na segunda ele vai ter um pouquinho mais. Isso vai se acomodando. Entendeu? Respondi. Sim, essa parte aí agora é mais orientada para o fundamental, né? Nos primeiros anos do fundamental, né? Mas na parte do jardim, e aí vou contar então um pouco da nossa prática, tá? No Guaimirim, a gente pinta sempre às sextas-feiras, tá? Às vezes não dá, depende da manhã, de como que ela foi, que normalmente também é um dia de caminhada, então vai depender um pouco, mas normalmente às sextas-feiras tem a aquarela, tá bem? E para a introdução da aquarela, eu toco cântele, eu conto uma história e vou cantando, porque eu canto e conto. E aos poucos, essa história foi mudando com o molhar da folha na água, né? Então, eu introduzi rio, cachoeira, riachinho, né? À medida que eu vou molhando, vou entregando para eles, ok. E a vivência é sim com as 3 cores básicas. E eu fiz poucas variações, mas eu faço variações. Teve vezes que eu tirei o azul e deixei só os tons de vermelho e amarelo. Aí os 2 tons de amarelo, os 2 tons de vermelho, para eles, né? E o intuito, na verdade, é um pouco esse, como tu trouxe, né? De bem-estar, né? Sim. É de que a criança vivencie as cores para um bem-estar mesmo, né? E justo porque não chega a ser algo do lugar do artístico, mas sim do lugar do terapêutico, né? Assim, que eu imagino, é como eu venho caminhando, né? Assim. E já mudou, os nossos potinhos já mudaram, os copos já mudaram, os pincéis já mudaram, as coisas já foram mudando, né? Foram sendo mudadas aos poucos, à medida que a gente vai percebendo a prática e vai vivenciando com eles como que a coisa vai sendo feita. E é muito interessante observar quando eles descobrem essas outras cores que não estão ali, né? É muito gostoso para eles e para nós ver essa experiência, né? Sentir a descoberta de outras cores, né? Às vezes eles conversam entre eles, às vezes eles não conversam tanto. E eu normalmente peço ali um momentinho da gente contemplar mesmo, a gente olhar
o trabalho do outro, né? Olhar o que o outro fez antes de já levar lá para o móvelzinho para secar, que é outra experiência também muito interessante, porque se a pintura ficou molhada demais, aquilo vai escorregar no caminho, e aí eles já vivenciam outra experiência com aquele desenho, né? Com aquela pintura que eles tinham pintado, mas agora na hora de levar para lá ela já mudou, que a aquarela está toda molhada, leva banho de aquarela, né? Muito natural essas coisas, né? E eu sempre tive, assim, por uma intuição, né? Não muito por uma orientação, mas por uma intuição mesmo, de que as crianças maiores é que precisam fazer essa prática. Eu nunca levei as crianças menores para a prática de aquarela. Inclusive, a gente costuma dizer para os menorzinhos que ficam, às vezes, mais chateados que eles não vão pintar, que eles não sentam à mesa para pintar, é de que aquilo ainda vai vir para eles, né? Eles vão conquistar isso com o tempo, né? E é muito legal também quando eles conquistam, quando chega essa primeira vez, né? Também é muito bom. Mas um pouco nesse lugar do bem-estar da criança, né? Acho que um pouco por aí, sabe? Só para partilhar um pouco contigo de como que a gente... Talvez, Ju, você pudesse experimentar para os menores. Por exemplo, você pode ter um papel grande na parede e talvez deixar que eles fizessem isso livre. Isso também é legal. E com a mão mesmo. Ou também um dia você pode tingir panos. E aí você tem coisas, tecidos leves para os tons mais leves, o tecido mais pesado, que eles têm que talvez, entendeu? Essas vivências, e aí, por exemplo, dos panos pequenos você faz, sei lá, enfim, e aí vira alguma coisa e vai para a sala, isso é legal, né? Acho que talvez seja uma coisa gostosa também deles, que tem, se eles manifestam vontade, né? Talvez seja uma forma de acolher, porque eu acho que mesmo o que você está fazendo para os maiores está super adequado. Uhum. A Viviane levantou a mão ali, vou abrir para ela, mas a gente tem uma prática que a gente gosta de fazer também, que também é algo livre, que a gente trouxe, né? Que é o papel pardo na parede e o giz de lousa, né? Colorido para eles. Então, coloca na parede grande, metros ali, né? Distribui o giz, deixa à vontade, e eles vão pegando e vão desenhando juntos ali. Inclusive, achando os seus espaços, entrando nos espaços do outro, no desenho do outro, né? Que é uma prática bem gostosa, eles gostam muito. Eu já fiz com tinta guache, eu estiquei um pano no chão, e aí passei tinta no pé, e aí a gente caminhava. Como é caminhar com o amarelo? Como é caminhar com o azul? E daí vai fazendo um pulando, o outro mais passos grandes. Também, bom, isso dá para criar bastante. Uhum. Sim. Viviane, tu quer falar um pouquinho? Tu tinha levantado a mão, era isso, querida? Agora você baixou a mão. Acho que ficou no silêncio. O Matheus, vou aproveitar então se a Viviane quiser falar, a gente dá esse minutinho, dá esse tempinho, mas o Matheus te pede algumas referências bibliográficas, querido, para o estudo das cores. Sim, bem poucas, mas eu vou procurar alguma coisa. Eu posso passar depois para a Maíra, pode ser? Pode. A gente depois coloca nos comentários lá no YouTube. Na hora que for a gravação para lá, a gente coloca lá, Matheus. Tá bem? Acho que eu queria falar um pouquinho também para essas professoras do ensino público. Acho que seria legal. Joia. A Viviane quer falar assim, ó. Agora ela disse aqui no chat. Tá. Tinha travado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Agradeço muito a Junelise por toda a atenção que ela me deu. Eu falo de Santa Catarina, da cidade de Tijucas. Trabalho numa iniciativa de Porto Belo e na turma do maternal. Me surgiu algumas dúvidas em relação à pintura por causa que a nossa turma na nossa só educação infantil, porém nós temos maternal, que atendemos de 1 ano e meio até 4 anos, e jardins de 4 a 6 anos. E eu fico na turma do maternal.
E no maternal nós fazemos a prática da aquarela. E conforme a tua fala, do Adriano, me surgiu bastante dúvidas, assim, até para esclarecimento, porque eu também estou entrando na antropologia e pedagogia agora, faz bastante tempo. E nós usamos a aquarela, conforme eu acompanhei com a professora. Horas a gente usa papel A3, de aquarela mesmo, e outras vezes ela estica um papel na mesa, né? E todas as crianças ali faziam juntas. Uma dúvida que surgiu, o mais indicado então seria um papel grande para que elas possam expandir e não usar a folha A3 com elas, né? Sim, é porque ela é muito pequenininha. Então, o movimento não está coordenado. Na realidade, para uma criança muito pequena, ela está menos na cor e mais no movimento. Agora, o que você poderia ter? Por exemplo, eu não sei, elas são muito pitiquinhas, acho que elas têm, até dormem, fazem soninho, coisas assim, né? Então, você poderia ter, por exemplo, cortinas que fazem, uma cortina que dá um tom mais caloroso, criar ambientes para que elas se sintam envolvidas. É muito importante esse envolvimento quando a criança é muito pequenininha. Eu não sei se elas são de berço ainda. Não, já A são maioria não. Tem uma de 1 ano e 6 meses, as outras são 2 anos já, tem umas de 3, 3,5. Até a idade de 4, elas ficam no maternal, depois elas passam para o jardim. Então, Tá. E elas já não fazem soninho, sabe? Horário de soninho na escola. Tá. O que eu acho que eu poderia te dizer é assim, faz na folha maior, que é melhor. Sim. Eu acho que é melhor. Mas assim, assim, se eles fossem maiorzinhos, daí tudo bem, sendo uma folha menor, A3, aí eu acho que tudo bem, porque daí eles também conseguem ter uma coordenação melhor com o pincel. Né? Eu faria coisas livres, talvez tingir panos com os pequenos, umas bacias, e você tinge. E aí depois podem ser panos que eles brincam, podem ser capas, para eles serem príncipes, enfim. Tá bom? E uma outra dúvida no caso, quando for no papel, o ideal, eu sei que nós não usamos pincel, eu conheço a prática com esponjas. É indicado? Pode usar sim. Porque, na verdade, a ideia de que se você não tivesse um pincel muito largo, é que você tem algo que não exige essa pega ainda, entendeu? Então, pode ser com a esponja, sim. Certo. Então, Existe uma coisa que faz com a tinta e com a farinha, que fica como se fosse uma tinta meio grossinha, com farinha. E aí eles podem passar com a mão, isso eles adoram. Isso. Eu gostei muito da dica que tu deu com os pés também. Trabalhar com os pés. Sim. Então tá certo. Muito obrigada. Atendeu a minha dúvida. Obrigada. Que bom. Obrigada. E uma outra coisa que agora a gente pode usar muito também, né, Viviane? Eu acho que a gente precisa, né, cada vez mais também, né, Adriano, trabalhar com as tintas naturais, né? Que estão aí disponíveis para a gente nas sementes, nas flores, né, nas folhas e na terra e no chá que a gente toma, no café, né? Explorar um pouquinho isso também, porque eu acho que essas experiências, né? Esses aromas também são bacanas. Os órgãos do sentido são muito importantes nesse momento para os pequenos. Então, eu acho que talvez para os pequenininhos também seja muito divertido de fazer, né? Porque aí é um brincar também, né? Com esses materiais, né? E aí você vai explorando ainda outra coisa que é o tato e o olfato, ó, né? E também desperta para o natural, né? Isso eu acho que é muito acessível. Às vezes você não tem aquarela, mas um repolho você tem, né? Uma beterraba. Né? Sim.
Sim, eu até gostaria mesmo de ouvir se a gente tem alguma professora da rede pública, se alguma delas, né, trabalha com a área de artes, se gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para somar com a gente, também seria bem legal. Ô, Adriano, mas eu acho que a pergunta do azul, que eu acho que não veio, por que você usaria o azul durante 3 semanas? Aí eu acho que fica uma coisa mais assim para as pessoas entenderem. Por que a gente trabalha? Porque às vezes também fica essa pergunta, né? Por que a gente precisa ler um conto, contar um conto 3, 4 semanas, né? Isso é legal da gente dizer para as pessoas e entender cada vez mais por que isso é tão importante, né? Porque existe o tempo do nosso corpo etérico, e o tempo do nosso corpo astral e o tempo do nosso eu. E 4 semanas é um tempo onde isso se assenta, onde isso se interioriza dentro de mim, e aí isso entra num movimento que dorme para futuramente despertar. É como se eu trabalhasse na terra, e cultivasse, e deixo dormir. É como se fosse um processo para que isso se aproprie no meu corpo. É uma lei, dentro da antroposofia tem esse conhecimento, que durante 4 semanas eu repito isso porque tem um ritmo que faz com que isso se agregue ao meu corpo de hábitos. E, na verdade, na primeira infância, eu cultivo os bons hábitos. Hábitos que a gente ganha nessa primeira infância são hábitos que nos acompanham para a vida inteira. É isso. Tem mais perguntas? Muito bom, querido. Não temos mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode também abrir o microfone. Então, eu queria falar umas palavrinhas, já que daqui a pouco vai encerrar, né, Ju? Sim, querido. A Lia só ali, gente, comentou ali no chat, né? Só um comentário de que ela já usou tintas feitas com farinha e corante de alimentos com turma de maternal. Agora. Uhum. Isso. Ok. Bacana. Ai, que bom, Lia. Lia, você vem de onde? De qual escola? Isso é um pedido que eu vou fazer na próxima também, que vocês digam de onde vocês são, de qual estado, de qual escola. Na próxima, me lembrem que eu quero colocar aqui no chat para a gente saber. Só eu estou sofrendo lixamento moral. Wilson Pitzel e a primeira-dama, Helena Pitzel, foram denunciados. Oi, eu sou da Maria Osório, município de Pelotas. Que bom, querida. Já está afastado do cargo há um mês. Que bom. Lá a gente usa bastante essas coisas. A gente tanto fez tintas com corante alimentício, como também massinha de modelar. E fazer de cores diferentes para eles brincarem com a massinha ou para eles misturarem as massinhas. Então, a gente usa bastante essas coisas alternativas lá, né? E eles adoram, assim, as turmas de matemática. Com berçário eu ainda não usei, esse ano eu estava trabalhando com berçário. Ainda não usei, mas é uma boa alternativa, porque não tem problema de colocar na boca, né? Que a massinha mesmo, a gente vai usar a massinha, essas feitas, eles a primeira coisa que querem é colocar na boca. Então já fica mais difícil. E essa de corante alimentício, farinha e sal, não tem problema se colocar na boca. Entendi. Isso mesmo. Obrigada, amor. Obrigada. A origem do processo foi um evento da Companhia de Limpeza da cidade. Precisa fechar, né? Isso. Fechou. Bom, Eu poderia fazer só mais uma pergunta? Claro que sim. Adoro responder perguntas. É sobre quando tu fala assim, movimentos com a qualidade da cor. O movimento, o que seria o movimento do pincel, o movimento do... Então, sim, cada cor tem um gesto e qualidades. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
O azul, ele é tranquilo, ele é calmo, ele é mais escuro na parte externa e ele vai se clareando à medida que ele vai encontrando o centro. Então, quando eu pintar, eu faço um movimento de fora para dentro, calmo. A minha história vai ser calma. No caso do primeiro ano, e tem uma coisa mais de aula. Se eu falo de um amarelo, eu falo de qualidades de saltitante, alegre, luminoso. E aí eu também tenho um gesto ao pintar que tem essa alegria. E aí ele é mais para fora. Sempre vai na direção que está indo para fora do papel. Então, aí você, por exemplo, você conta uma história, geralmente a gente faz, por exemplo, no canto estava o azul dorminhoco, e daí você faz algo bem... E aí vem o amarelo correndo. Mas esse estado de que você está dizendo é menos caricatura, estou fazendo bem forçado, mas você muda o ritmo, o tom da sua fala e do seu gesto. E a criança vive aquilo. É como se tivesse que sentir que você é o próprio amarelo quando estiver pintando o amarelo. Eu não sei se é muito claro, mas é mais ou menos isso. Tá, tá bom? Ótimo. Não, já esclareceu mais. Tá bom. Obrigada, grata. Obrigada. Bom. Então, Ju? Acho que sim, querido. Vamos finalizar, né? Tá. Falar mais alguma coisinha? Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado. Toda vez que a gente ganha a oportunidade de ter uma voz para falar, é tão precioso a gente encontrar ouvidos que nos acolham e que estejam abertos, né? E o sentido da fala é que aquilo que você escutou germine, não para que seja uma reprodução de algo que eu falei, ou que o Adriano falou, não, mas que mova os conteúdos que a gente conhece, que possa dar uma nova esperança, que possa dar um insight, que possa fazer com que aquilo que eu tenha trazido busque um sentido no dia, na prática e no mundo onde vocês estão inseridos. Que é isso que é verdadeiramente você falar sobre pedagogia e falar sobre antroposofia. Não importa os nomes, os conceitos, importa o sentido da vida, o sentido que faz com que a gente olhe um para o outro. E o amor que nos move a fazer essa tarefa que a gente está se propondo. Um amor que é de entrega. E então, assim, pode ser que eu não saiba exatamente assim, não tem problema. Mas se você está nesse caminho que busca e está ponderando sobre isso e está se movendo, é isso. Então, a gente aprendeu agora, com isso tudo que a gente passou, que o mundo é incerto e que a gente não sabe como que as coisas podem ou não serem. E a única certeza que a gente tem é daquele momento presente, como eu estou tendo agora, de poder dar o meu melhor aqui. E fazer esse encontro presente valer muito a pena. Então, não economizar energia, não economizar entusiasmo e fazer isso e entrega. Porque a gente não sabe como isso vai caminhar. Mas se você fez o seu melhor na qualidade daquilo de entrega, é isso que você podia fazer e você fez inteiro. Façam as coisas inteiras. Estejam presentes naquilo que estejam fazendo integralmente. Não importa se o passo é de daqui até a China ou se é daqui até a porta da minha casa, mas faz inteiro. Porque essa inteireza vai ter uma qualidade no seu entorno muito especial. As crianças vêm e têm chegado com muitas exigências, com muitos desafios. É muito mais comum você ter 2 que está tudo bem e a maioria da classe... E assim, é assim mesmo. E eu gosto dessa imagem, se a gente estiver bem ancorado no nosso coração, nesse mar revolto que a gente está vivendo,
e que as crianças vêm naufragando nessas tempestades, a gente é como uma boia, que ela bate, pula, se joga no mar de novo. Então, essa conquista não são conquistas que são para sempre, a gente está sempre, né? Está sempre nesse andar com a vida. Tudo que é vivo é assim, são ciclos de renovação, de entrega, de perdas, de renova, e a gente tem que começar a conversar com a vida desse jeito. Conversa com a vida e vai com ela. E confia. E confia. A gente está entrando na primavera e eu desejo que com esse impulso tão lindo dessa instituição que me chamou, que elas sejam impulsos da esperança, desse florescer de primavera, né? Porque a gente recolheu muito lá para dentro e agora não é para ficar no medo e na dor, é para a gente olhar para um horizonte que vai abrir e vai florescer, tá? E tem lindas cores, tem lindos aromas que estão prontos para nascer. Todo mundo que está se propondo, que está buscando, vai encontrar esse lugar. E vocês podem confiar nisso. Confiem nisso. Confiem no caminho que vocês escolheram e sigam. E sigam confiantes. É isso que eu queria dizer. Muita alegria, muita gratidão. E eu espero que a arte seja para vocês um grande amigo. Um grande amigo que te permita conhecer-se para que vocês possam encontrar o outro. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada, Adriano, de coração, sem palavras. Muito bom ter compartilhado um pouco com a gente. Alguém quer falar? Eu, Tereza. A Tereza? Uhum. Isso. Então, Adriano, eu fico muito feliz, assim, fiquei muito emocionada com toda a tua fala. E antes de tu falar em primavera, eu estava exatamente pensando assim que tu chegou na primavera, eu acho, e trouxe cores e trouxe essa postura assim da gente se posicionar na vida, né, com esse olhar de primavera, né, com esse olhar de que as coisas, mesmo no tronco mais seco, elas podem rebrotar, né? Então, eu te agradeço muito. Muito obrigada, bom te ver e te ouvir. Querida. A gente agradece, querido. Ó, aqui no chat também tem várias falas. Muito obrigado, lindo. Gratidão, maravilha. Boa noite, agradeço a partilha, pelos aprendizados, pelas reflexões. Foi muito bom. Tá bem? Tá Foi bom. mesmo, querido. Muito obrigada. Obrigada. Juni, vamos encerrar a conversinha que tu abriu? Vamos encerrar. Juni, eu queria dizer uma coisa. Eu tenho uma profunda relação com Sofia. Ai, que bom. Com Maria. E eu acho que o seu verso super vai caber, mas Maria passa... Maria, grande Sofia, né? Que é essa sabedoria cósmica, que é essa força que acolhe, que é essa força que tem o feminino e que tem toda a potencialidade do vir a ser. Do vir a ser. Porque a inteligência dela é a inteligência que não é a inteligência do homem que pisou na Terra, é da consciência que compreende as relações de uma forma maior, de como os destinos se entrelaçam e de como as coisas se constroem a partir de uma sabedoria maior. Então, eu acredito muito que essa força também é uma força presente no momento e que e acho que ela emana sempre esse amor e essa sabedoria. E eu espero que ela nos oriente na nossa condução aqui na Terra, junto às crianças, mas principalmente no nosso desenvolvimento interior e na nossa prática, que é diária, né? O que a gente vive na sala de aula, o que a gente vive na vida, é o que a gente vive na vida. Não tem um professor e um ser humano, tem o ser humano
num todo. Você não é um aqui e outro lá, né? Você é na vida. É isso que... E a gente tem que, às vezes, ter muita força para ser na vida. Cada vez mais essa exigência parece maior, não é mesmo? Por isso, os versos parece que realmente, querido, caem bem. Obrigado, viu? Obrigado por você trazer essa fala sobre Sofia também. Muito bom para a gente finalizar. Estamos aqui de coração quente, né? E agradecidos. Lembrando que amanhã estamos novamente, então que eu vou finalizar com os versos e aí a gente vai, tá? Amanhã, então, a gente tem Paulo Vicente, vem falar para a gente da pedagogia da emergência. E sábado pela manhã nós temos o Dr. Darlan Ferreira conosco para falar sobre prontidão para alfabetização. Então venham para fazer parte dessa presença, porque todos sabemos que a gente vai ter esse material depois gravado, mas esse presencial aqui é muito mais saboroso, assim, né? Então venham para somar conosco na presença, tá bem? Muito obrigada a todos e a todas. Nós vamos finalizar com a oração de Micael. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom Boa descanso. noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. A todos. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau. noite.